Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Veiga e agora vamos falar de comunicação organizacional, especificamente do processo de comunicação nas organizações. Ele é composto por níveis, barreiras, fluxos e redes e é formal ou informal. E a gente também tem que comunicação é um processo, ou seja, ela é um ciclo. Como assim um ciclo? A comunicação ela tem um fim, ela tem um começo, ela tem o processo e tem um fim, né? Como a gente já viu na aula passada. E aí, como esse ciclo, né, ele tem início, fim e fica iniciando e finalizando, então é um ciclo, né? Há uma repetição. E aí você tem que ter um método, ou um sistema, ou uma maneira de agir conjunto, ou um conjunto de medidas para que tenha, para que se possa atingir um objetivo, né? Essa é a ideia de processo. E a gente tem os níveis de comunicações que eles são divididos em intrapessoal, interpessoal, organizacional e tecnológico, começando pelo intrapessoal. É o impacto da comunicação no interior de cada indivíduo. Ou seja, é quando ou o que a pessoa percebe da comunicação, né? Quando eu comunico uma coisa, o que essa pessoa entendeu, o que é que ela percebe a partir do que eu disse. Então é a comunicação intrapessoal. E a gente também tem o interpessoal, é aquele que ocorre na interação entre pessoas, né? Ah, ele diz que o seguinte, ó, estuda como a comunicação entre os indivíduos afetam mutualmente e assim se regulam e controlam um ao outro. O que isso nos está dizendo? Que a comunicação intrapessoal, ela é, quer dizer, interpessoal é entre as pessoas, né? Que de modo que o que eu falo, você entende e o que você fala, você me entende. A gente tem uma troca de informações, né? E aí a gente consegue manter um objetivo em comum, que é o crescimento da empresa. Aí tem a comunicação organizacional, que é o mais ligado ao meio corporativo. Ele analisa-se como as pessoas de uma organização fiquem juntas por causa da comunicação. Ou seja, o objetivo da comunicação organizacional é o seguinte: é, a ideia é de que as pessoas, né, eles tentam avaliar, eles tentam estudar como as pessoas podem, dentro de uma organização, pessoas diferentes, ficarem ligadas, ficarem no mesmo objetivo por causa da comunicação. E aí a gente tem que ter a ideia de que cada organização ela vai ter seus próprios sistemas de comunicação. Por exemplo, eu não posso ter o mesmo sistema de comunicação aplicado em uma oficina por exemplo, num hospital ou num restaurante, as formas de comunicação serão diferentes em cada situação. E a gente tem um nível tecnológico. É aquela que se utiliza de meios tecnológicos, internos ou externos, para que se dê o processo comunicacional. Ou seja, você tem a utilização de recursos tecnológicos, por exemplo, um computador com internet, com acesso à internet, uso de servidores, por exemplo, a questão de base, né, que é o banco de dados, né? A gente tem várias coisas. E aí as barreiras na comunicação organizacional se dão assim, ó. Para que a comunicação ocorra, é necessário uma série de etapas. A adaptação do código entre emissor e receptor, ou seja, o público-alvo, né? Eu não posso ter uma determinada linguagem com determinado público, tipo, eu não posso ter uma comunicação elevada demais para uma pessoa, para o meu público-alvo, que é de pessoas de baixa renda, de baixa escolaridade, e o inverso também. Eu não posso ter uma linguagem, né, vulgar, uma linguagem própria por exemplo, eu vou tratar com um executivo de uma empresa. Eu não tenho que adaptar esse código entre emissor e receptor. E aí também eu tenho que fazer uma análise do nível em que ocorre a comunicação, né? A gente já viu os níveis aqui: intrapessoal, interpessoal, organizacional ou tecnológico. E aí, algumas barreiras que podem surgir para essa comunicação organizacional são as seguintes, ó, pode ser mecânicas ou físicas, pessoais, fisiológicas, administrativa, semântica, excesso de informação, né? Excesso de informação é uma barreira. Aí a semântica pode ser o significado das palavras que eu digo que a pessoa não pode entender. Barreiras mecânicas ou físicas, ou seja, eu não tenho como estabelecer uma comunicação entre dois setores se eu não tiver, por exemplo, acesso à internet, né? É tipo uma barreira mecânica.
pessoal, às vezes a pessoa não gosta de um diretor e por algum motivo pessoal, né, isso cria uma barreira de comunicação. A gente também tem, ó, psicológico, né? Uma barreira psicológica é uma forma de barreira comunicacional, né? Se a pessoa não está bem psicologicamente, é uma barreira sim da comunicação. E a falta de informações, né? Tanto o excesso como a falta de informação é uma barreira de comunicação organizacional. E aí, ó, como uma abertura, né? Como você se comunica com o mercado? Você está criando alguma barreira de se comunicar com o mercado? Vamos parar para pensar e analisar um pouco. A gente tem a comunicação organizacional e a administração atual. O perfil do profissional dos novos tempos tem que ter habilidade técnica, essa que é adquirida principalmente por meio da experiência. É a capacidade de aplicar conhecimentos técnicos e métodos para a execução, ou seja, através da minha experiência, pode ser tanto por trabalhos, né, por trabalhos que eu já passei, e aí eu aprendi novas técnicas, né, de implementação para a execução das tarefas, ou, por exemplo, um curso, né, eu estou adquirindo experiência também através de um curso. É, a habilidade humana, ou seja, o desenvolvimento da liderança e capacidade de motivar equipes, né? É a capacidade que você tem, a habilidade ou a capacidade de lidar com as pessoas, tirando o melhor delas. E a gente também tem a habilidade conceitual, agir de acordo com os objetivos, ou seja, entender algo como um todo. Isso é uma característica mais aplicada aos grandes chefes de corporação. E aí a gente tem a situação do mercado e globalização. A gente tem que ter, para se manter uma empresa no mercado, as empresas ou pessoas que se adaptarem às diversas situações impostas, né, pelo mercado. E a gente tem a definição de globalização, ó. Globalização é um processo de integração econômica, cultural, social e política, né? E eu tenho que ter uma necessidade de conquistar o mercado, né? Por quê? Em empresas é comum realizar a criação de portfólios em vários idiomas, visto que a globalização retirou os limites geográficos, né? Então, a partir da globalização, eu tenho essa necessidade de conquistar mercado, porque se eu não conquistar mercado, né, uma empresa vem e toma tudo. E a gente tem a comunicação nas organizações. A comunicação se dá de diversas formas nas organizações. Informações nas interações naturais e formais. A utilização de documentos, né? Como assim? Como a gente falou de troca de informações nas interações naturais, são as informais, né? E as formais, a utilização de documentos. Aí, algumas classificações que a gente pode dar para a comunicação na organização. A gente tem a comunicação institucional, as relações públicas, né? Aí a comunicação de produto, que é o marketing. A institucional é aquela que, quando você fala da marca, você lembra dela, se ela é boa ou é ruim. A de produto é um específico produto da marca, né, que tem a ver com marketing. A relação pública e imprensa, né, quando você tem uma pessoa, se a imprensa está procurando a empresa, você tem que ter uma parte da empresa que é responsável por dar essa resposta. A comunicação interna, que é os stakeholders internos, né, a comunicação entre as pessoas. As relações com a comunidade local, ou seja, se eu implanto, por exemplo, uma indústria, né, que vai gerar vários problemas ali para a comunidade local. Eu tenho que ter uma galera para lidar com esses problemas, né? Conversar com as pessoas, explicar que a indústria pode gerar vários empregos, enfim, a relação com a comunidade local. A gente também tem as relações governamentais, né? Quando aqui no Brasil não tem muito, mas nos Estados Unidos sim. Empresas têm um departamento para, caso o governo exija alguma resposta, né, ou coisas que lidem com o governo, aí tem as relações governamentais. A comunicação financeira, né, que é a que trata do crescimento de fato da empresa, né, o dinheiro, se está entrando ou não. A comunicação ambiental, que trata da empresa no ponto de vista ambiental. E a comunicação de crise, que é quando a empresa sofre alguma crise, por exemplo, não é de uma crise de imagem, e aí eu preciso de alguém para que contorne essa crise de imagem, né, que passa uma imagem positiva da empresa. E aí a gente tem a comunicação de crise. A gente tem a comunicação gerencial e a comunicação administrativa. A comunicação gerencial
trata das formas e de comunicação dos líderes e gerentes da organização. Competência gerencial e estratégica na empresa, né? Ela a comunicação gerencial ela trata justamente disso, né, da parte estratégica da empresa. E a comunicação administrativa é o conjunto de dados e informações transmitido a todo o público interno de forma convencional, ou seja, é, a utilização, né, a comunicação administrativa é a utilização da comunicação formal das imagens, das informações. Era isso, valeu!